Quem foi Judas? Ele foi o discípulo que traiu Jesus. Ele era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e seu nome Iscariotes está ligado a um lugar chamado Queriote na Judéia, embora não saibamos exatamente o que isso significa. Os detalhes sobre a vida de Judas antes da traição são meio escassos, mas há algumas coisas que podemos inferir. Judas cresceu em um ambiente desafiador, mas não entra muito em detalhes sobre isso. A referência ao rei David pode estar ligada à linhagem davídica, que era importante para as expectativas religiosas da época. Parece que estão dizendo que Judas não era radical, apesar de trair Jesus. Talvez quisessem destacar que suas motivações eram mais complicadas do que simples extremismo. Falam também sobre a esperança de Judas em um Messias libertador para Israel. Naquela época, muitos judeus esperavam por um líder que os libertasse do domínio romano. E Judas, sendo da tribo de Judá, teria compartilhado dessas expectativas. Mas as razões específicas de suas ações continuam sendo um mistério. Escolher os amigos certos é algo bem complicado, né? Às vezes pode até dar medo, porque a decisão de quem ter ao seu lado pode definir muita coisa na vida, influenciando o rumo dos acontecimentos de maneira única. E olha, essa não é uma situação que só nós enfrentamos. Até Jesus, o cara lá de cima, teve que decidir quem seriam seus melhores amigos e quem iria espalhar as palavras de Deus por aí. Mateus 10, versos 1. A história sagrada conta que os 12 discípulos, incluindo o tal do Judas, aceitaram a responsabilidade de andar com o escolhido. Mas o que deixa essa história toda mais intrigante e de vez em quando trágica é a traição que o Judas aprontou. No início, ele parecia super dedicado, seguindo as ordens do mestre e participando de tudo, até das colheitas abundantes. Lucas 10, versos 2 a 3. Parecia que no começo o Judas estava na vibe certa, sendo guiado pelo Jesus. Judas, aquele cara que andava com Jesus, começou bem, mas a coisa desandou. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim você também faz parte da família História Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Vamos continuar. Tudo começou quando Maria, outra seguidora, derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus e Judas reclamou tipo, poxa, isso aí vale uma grana. Aí já dava para ver que o cara estava ficando meio obcecado com dinheiro. Depois, ele virou o contador do grupo e começou a dar umas escapadas com a grana que era para a missão de Jesus. Ou seja, o cara começou a roubar. Mesmo depois de Jesus ter falado um monte sobre não ser ganancioso, Judas ignorou completamente e traiu o mestre. Ou seja, o dinheiro falou mais alto. Essa história de Judas serve para a gente pensar que, mesmo estando perto de algo importante, a ganância pode cegar a gente. Judas foi um cara que traiu Jesus por dinheiro, algo em torno de 30 moedas de prata, como está na Bíblia. Mateus 26, versos 14 a 15. Ele vendeu Jesus, o cara que chamou ele para ser apóstolo, por uma grana, o que mostra que o Judas não era lá muito leal. Apesar de ter um cargo importante, o cara acabou caindo feio, virando praticamente uma ferramenta do capeta. A história dele nos faz pensar sobre a importância de ser leal e responsável nas posições que a gente ocupa na vida. A traição do Judas não foi só um negócio de dinheiro. Foi um golpe feio de quebra de confiança que desencadeou um monte de problemas. A história dele serve como um alerta sobre os perigos de ser ganancioso e desleal, especialmente quando a gente está em posições importantes. Ao cair da noite, um momento solene se desdobrou na última ceia, onde Jesus se encontrava à mesa com seus 12 discípulos. Em meio à atmosfera tranquila do jantar, ele lançou uma revelação impactante.
um de vocês vai me trair. Essa declaração ecoou como um trovão na sala, mergulhando os discípulos em angústia e surpresa. Cada um, sob o peso da suspeita, apressou-se a negar qualquer envolvimento na traição iminente. Em uma reviravolta dramática, Jesus acrescentou detalhes intrigantes, sugerindo que o traidor seria alguém que compartilharia a tigela com ele, um gesto que simbolizava amizade e proximidade. Enquanto a tensão pairava no ar, Jesus transcendia o presente ao falar sobre sua crucificação iminente, conectando os eventos ao cumprimento das Escrituras. Judas, enredado em sua própria negação, tentou ocultar sua culpa, mas o Mestre, conhecedor dos corações, confirmou a traição do discípulo, lançando sombras sobre o destino trágico que estava prestes a se desdobrar. Esse episódio na última ceia não apenas ressalta a profundeza da traição, mas também destaca a compreensão penetrante de Jesus sobre os eventos que moldariam o curso da história. Se a ganância não tivesse dominado Judas, ele teria parado durante o jantar. As palavras de Jesus deveriam tê-lo feito reconsiderar, mas a ganância e a busca por dinheiro ensurdeceram seus ouvidos. Após a traição, Judas começou a sentir remorso. Nos derradeiros momentos que antecederam a tragédia, Judas Iscariotes emergiu pela última vez nas sombras do Getsemane, potencialmente escoltando Jesus até o palácio de Caifás, onde se desdobraria um julgamento judaico. Esse episódio marca o culminar de uma traição que começara na última ceia e que agora atingia seu clímax na arena judicial. Testemunhas relatam a figura solitária de Judas, um apóstolo outrora confiável, agora obscurecido por uma escolha devastadora. Ao testemunhar a condenação de Jesus, uma torrente de remorso parece ter varrido a alma de Judas. Em um ato de desespero e autoconsciência, ele devolveu as infames 30 moedas de prata aos líderes religiosos, confessando ter cometido um pecado grave ao trair o sangue inocente de seu mestre. Esse gesto, permeado por uma mistura de desespero e culpa, revela uma consciência aflita diante das consequências irreversíveis de suas ações. O arrependimento de Judas, embora tardio e permeado de tristeza, ressoa como uma nota trágica em meio ao drama da traição e do julgamento que culminaria na crucificação de Jesus. Contudo, o remorso de Judas não foi acompanhado por um verdadeiro arrependimento. Ele tentou devolver o dinheiro, mas essa ação não absolveu seu pecado. Em vez de buscar o perdão de Deus, recorreu aos líderes religiosos, que também eram responsáveis pela morte de Jesus. A trágica conclusão da vida de Judas Iscariotes, marcada por seu enforcamento, lança uma sombra sombria sobre o desfecho de uma traição que reverberaria através dos séculos. Este evento, entrelaçado com complexidades teológicas e éticas, foi alvo de intensos debates, tanto no contexto do judaísmo rabínico quanto na igreja primitiva. Em conformidade com Lucas 22, versos 3, a narrativa bíblica sugere que Satanás, personificando o mal, entrou em Judas, influenciando direta e malignamente sua decisão de buscar a morte como um escape do tormento que o atormentava diariamente diante das terríveis consequências de suas ações. O enforcamento de Judas, embora seja interpretado como um ato de desespero e autocondenação, desencadeou reflexões profundas sobre a natureza da redenção e do julgamento. Sua morte, considerada moralmente errada pelas tradições religiosas, destaca-se como um episódio complexo que lança luz sobre o conflito interno e o profundo arrependimento que podem seguir à traição. Ao mesmo tempo, essa narrativa também destaca a questão da responsabilidade individual e do papel de forças externas, como a influência maligna personificada por Satanás. O enigma da morte de Judas permanece como uma interseção fascinante de teologia, ética e narrativa bíblica, incitando reflexões sobre o alcance da misericórdia divina
e as complexidades inerentes à condição humana. O Evangelho de Mateus delineia com minúcias a complexidade do estado emocional de Judas Iscariotes após sua traição a Jesus. Embora o texto evidencie um profundo remorso por parte de Judas, é crucial notar a distinção sutil entre remorso e verdadeiro arrependimento. A palavra remorso sugere uma aflição emocional, uma consciência pesada diante do mal cometido, mas, de maneira contundente, Mateus aponta que não houve uma busca ativa pelo perdão de Deus por parte de Judas. Este discípulo atormentado escolheu, em vez disso, trilhar o caminho trágico da autodestruição, enforcando-se em um ato extremo que simboliza não apenas o desespero, mas também a falta de esperança na possibilidade de redenção. A lição final destaca a importância de evitar ações com motivos ocultos, buscando dar sempre o melhor esforço em cada tarefa confiada por Deus. A passagem de Colossenses 3, versos 23, é citada como um lembrete para trabalhar como se fosse para o Senhor. Judas Iscariotes partiu, incapaz de desfazer o mal que causou. No entanto, aqueles que ainda têm tempo podem se arrepender e buscar perdão. A oração encerra o texto, agradecendo a Deus pela oportunidade de arrependimento e pedindo cura para os corações que foram quebrados e traídos. Agradeço sinceramente por dedicarem seu tempo ao vídeo Judas, o maior traidor da Bíblia. Explorar as nuances da história de Judas nos proporciona insights valiosos sobre a complexidade humana e os desafios éticos. Se vocês acharam essa narrativa intrigante e esclarecedora, compartilhar o vídeo pode ser uma oportunidade de proporcionar a outros a chance de refletir sobre temas profundos da fé e da moral. Vamos juntos disseminar conhecimento e promover discussões significativas. E não deixem de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela, pois promete expandir ainda mais nossos horizontes